Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos começar aqui a nossa mensagem de hoje, da Igreja Batista de Itaipava. A gente acabou de participar aqui da EBD, para a qual você já está convidado, né, se você desejar participar conosco, todos os domingos às 9h30 da manhã. Obrigado, Mônica, acabei de ver aqui seu comentário. Às domingos às 9h30 da manhã a gente está trabalhando no tema de teoecologia, ou seja, pensar ecologia e teologia em conjunto. E você é o nosso convidado, tá bom? Então, se desejar, só avisar aqui pra gente, por esse Facebook mesmo, você vai ter o link para participar. Mas hoje eu queria meditar com vocês sobre um texto, na verdade, para pensar um pouquinho sobre a teologia de Judas. E aí, quando eu falo esse nome, eu não estou me referindo a Judas, os Iscariotes, mas estou me referindo à carta de Judas, que talvez seja um dos textos do Novo Testamento mais negligenciados que a gente conhece. Eu ouço poucas mensagens sobre essa carta, nem sempre ela é abordada, seja em EBD ou nas pregações, mas há aqui uma mensagem muito importante para a nossa própria realidade. Não é uma carta simples de ser compreendida, porque ela utiliza muitos argumentos vinculados à teologia judaica e, inclusive, a textos apócrifos. Ela, por exemplo, cita textualmente o livro de Enoque, é um dos textos que ela cita. Então, ela trabalha conceitos muito vinculados à realidade do Antigo Testamento e à concepção hebraica e judaica de questões vinculadas ao céu, a Deus, etc. Mas há aqui uma leitura importante que eu queria destacar com vocês. Então, a carta de Judas está lá no finalzinho da sua Bíblia, antes de Apocalipse. Se desejar acompanhar a leitura, Judas, eu vou ler alguns versículos, não todos, tá bom? Mas depois, como uma carta pequena, eu quero aconselhá-lo a ler esse texto depois. Diz assim, então, Judas, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Agora vamos passar aqui para o versículo 11, que diz assim: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, deixes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros com motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar
e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as coisas, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Esse texto, como disse, é um texto que não é muito pregado em nossas igrejas, mas deveria ser porque ele tem uma mensagem extremamente atual. Judas está aqui desejando falar sobre um determinado assunto com a igreja, com os seus irmãos, e o assunto seria a salvação, mas ele olha para a igreja e ele percebe que não é possível falar desse assunto sem antes abordar outra temática que, para ele, é mais urgente, porque ele percebe que a igreja, nesse sentido aqui, está em risco. Porque, como ele disse, no meio da igreja, no meio dos representantes desse reino, que é o reino de Cristo, estão presentes pessoas com mensagem e com posturas que não refletem a lógica do reino de Deus, em a lógica da graça de Jesus. Então, nesse sentido, nós temos aqui um texto que é muito atual. Porque nós também hoje, e a gente falou há um tempo atrás, aqui na igreja, sobre ser igreja, né? O que é ser igreja. E é preciso mais uma vez destacar essa realidade. Nem sempre levar o nome de igreja evangélica, igreja de Jesus, significa ser de fato igreja de Jesus. É preciso então ter isso em mente, com muita clareza, para que a gente perceba que é preciso manter fidelidade à lógica do reino que Jesus anuncia e ao seu evangelho, para que então a gente possa ser de fato igreja de Jesus. Então esse aqui é o contexto que está nessa carta. E aí essa carta ela apresenta as características dessas pessoas que penetraram no meio da igreja e que de alguma maneira são a pedra de tropeço para as pessoas que estão lá. Como diz o texto, né? São rochas submersas em vossas festas de amor. Ou seja, rochas submersas são aquelas rochas que você não enxerga elas, né? Como se fossem icebergs, né? A gente sabe que no iceberg apenas a menor porção está visível. A maior porção está lá embaixo do mar, escondida. Então, rochas submersas são o que causam naufrágios. Então, nessa leitura, a perspectiva aqui da carta é muito clara. Há pessoas e há posturas no meio da igreja, há jeitos de ser que causam naufrágios na fé. E é preciso, então, identificar isso. E aí Judas apresenta aqui 3 características que marcam essas pessoas. Na verdade, algumas características, mas 3 em especial, que eu queria chamar a atenção no versículo 11. Primeiro, essas pessoas prosseguiram pelo caminho de Caim. E prosseguir pelo caminho de Caim, você deve lembrar do texto lá de Gênesis, é prosseguir pelo caminho da indiferença para com o outro, a indiferença para com o irmão. Quando Caim mata Abel, e Deus pergunta onde está o teu irmão, Caim responde de forma até sarcástica: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Curiosamente, o nome Caim significa guardador mesmo. Então ele deveria guardar, ele como irmão mais velho, deveria guardar o seu irmão. E nesse sentido, a indiferença que ele revela, indiferença não apenas passiva, mas indiferença assassina, indiferença de quem age contra o outro, é o que marca aqui esse caminho de Caim. Então o que Judas está dizendo é que há pessoas que caminham por essa mesma senda, por essa mesma lógica. A lógica de não levar em consideração o outro, a lógica de não enxergar o outro, a lógica de encerrar os seus olhos, de fechar os olhos às questões de alteridade, de encontro com alguém. Então, e o outro aqui é o outro concreto, não é o outro idealizado. É o outro que nós encontramos na vida cotidiana. Esse outro é o nosso irmão. Por quê? Porque foi criado pelo mesmo Deus. Então nós somos irmãos e irmãs. Nossa preocupação precisa então se estender com compaixão e misericórdia para esses outros, para essas pessoas que nos cercam. Essa é a realidade da nossa perspectiva de fé. Isso por um caminho. Então, um caminho de Caim. A lógica é, há pessoas que caminham por aqui. Uma segunda característica que Judas apresenta dessas pessoas é que elas são
movidas de ganâncias, se precipitam no erro de Balaão. Se você lembrar, Balaão é aquele suposto profeta que foi, entre aspas, contratado para amaldiçoar Israel. Então ele é alguém que se move pela ganância, ou seja, se move pela lógica de mercadejar a fé. Se move pela lógica de fazer da fé um produto a ser vendido e de se vender o próprio discurso ao sabor de quem dá mais. E não é preciso a gente se esforçar muito para perceber que na nossa igreja contemporânea há muita gente mercadejando a fé, muita gente vendendo a fé, porque fé, meus irmãos e minhas irmãs, é um produto fácil de ser vendido. A fé, quem está com alguma necessidade na vida, com quem está com alguma crise na vida, vai pagar o preço que for se tiver a garantia da solução dos seus problemas. E geralmente quem vende fé nessa perspectiva de mercadejar a fé, quem vende a fé como produto, se a fé não funciona, essa pessoa vai colocar a culpa em quem comprou. Ou seja, foi você que não soube usar a fé verdadeira de forma correta. Foi você que não atendeu a campanha que nós apresentamos. Você que não fez os elos da corrente, né, que nós apresentamos aqui. Isso é muito, muito perverso. Porque fé não é moeda para ser comprada ou negociada. E fé não é nem moeda para ser apresentada diante de Deus para mover Deus a fazer aquilo que ele estaria relutante em fazer. Fé, em grego, pistis, é confiança. Confiança no caráter de Deus, de que ele é quem ele disse que é. Então, nesse sentido, quando a gente mercadeja a fé, quando a gente torna a fé uma mercadoria, nós estamos aqui prosseguindo pelo mesmo caminho de Balaão, que é denunciado aqui por essa carta. Continuando, uma terceira característica aqui é aqueles que perecem na revolta de Corá, né? Ou Coré, segundo algumas versões bíblicas, que é aquele personagem que organiza uma rebelião contra Moisés. E aqui, então, se revela o caminho do orgulho, o caminho do desejo de hierarquia, de estar acima dos outros, o desejo de ter posse do discurso, o desejo de controlar discursos alheios, o desejo fundamentalista mesmo de colocar-se sobre os outros para controle. Esse discurso, essa postura, é a postura aqui de Coré, ou de Corá. E é a postura denunciada como elemento que caracteriza essas pessoas. E quem são essas pessoas, além de tudo isso? Quem são essas pessoas aqui nesse cenário dessa carta? São pessoas que prometem muito, mas não cumprem nada. Como diz o texto, são nuvens impelidas pelos ventos, mas sem água. São árvores em plena estação de frutos, mas sem fruto. Ou seja, são pessoas que apostam na imagem, na sua própria imagem, para expressar algo, mas não tem conteúdo que sustenta esse algo. É, no dizer de Jesus, sepulcro caiado, lindo por fora, a performance maravilhosa, a religiosidade exala esses elementos de contato com Deus, supostamente. Mas no interior é podridão e morte. E essas pessoas, segundo diz o texto aqui, são rochas submersas, como disse antes. São pastores que a si mesmos se apacentam. Eis aqui um vínculo, inclusive, com os profetas que denunciavam pastores que se preocupavam apenas consigo e não com as ovelhas. Pastores que se alimentavam das ovelhas, mas que não cuidavam delas. Há aqui toda uma leitura de denúncia. Como diz o texto, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em estação de frutos, mas desprovidos de frutos. E eu me lembro muito claramente aqui daquela passagem que Jesus vai ao templo em Jerusalém e antes de chegar ao templo vê uma figueira e vai procurar fruto nela e ela não tem fruto. E Jesus ordena que aquela figueira seque. Essa figueira é o símbolo do templo em Jerusalém, no Evangelho de Marcos. Um templo que deveria dar espiritualidade, deveria dar fruto, deveria dar vida. Gera peso, gera opressão, gera morte, gera perversidade, gera perseguição. Esse tipo de estrutura religiosa é denunciada por Jesus como
algo infrutífero, como algo que deveria dar fruto, mas não dá. E aí a lógica aqui é a mesma. Gente que deveria dar fruto, porque está em estação de frutos, mas não dá fruto. E aí diz, estrelas errantes, ou seja, passa rápido, né? São personagens que brilham e somem. Esse tipo de estrutura, de mentalidade, de jeito de ser, está aqui na igreja segundo a carta de Judas. E aí, para concluir, qual é a forma que essa carta apresenta para que a gente sobreviva a isso? Para que a gente identifique essas pessoas, obviamente, não para previamente condená-las, porque o texto vai dizer isso, mas para a gente identificar esse tipo de procedimento, talvez em nós mesmos, sabe? Ou seja, olhar para nós mesmos e perceber, talvez em determinado momento eu acabei agindo assim ou dessa outra forma e acabo me encaixando aqui nessa denúncia de Judas. Qual é a forma de escaparmos disso e de ficarmos vigilantes a isso? Judas apresenta aqui no versículo 17: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, então, é lembrar o seguinte, do que diz o próprio texto bíblico e do que diz a própria palavra de Deus. Lembrando aqui que doutrina dos apóstolos não é uma doutrina rígida ou dogmática, mas é a própria palavra de Jesus, que é dinâmica, que é viva e que é vida para a gente. Então, lembrar-se dessas palavras, apoiar-se nessas palavras. Depois, diz o texto, versículo 20: Vós, porém, amados, edificando-vos em vossa fé santíssima. Ou seja, edificando-se. É uma proposta de mútua cooperação. Então é a lógica de suportar uns aos outros, né? Não no sentido de suportar aquele irmão chato, mas no sentido de dar suporte, de dar sustentação às pessoas. E aí diz o texto, vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, ou seja, tendo a nossa vida guiada pelo próprio vento de Deus, que é o vento do Espírito. Esse Espírito que sopra onde quer, que a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. É o Espírito de Jesus de Nazaré que nos guia. Então, orando nesse Espírito, guardai-vos no amor de Deus. E esse é o ponto. Guardai-vos no amor de Deus. Como é que a gente consegue resistir a um mundo mau sem nos tornarmos maus também? Guardando a nossa vida no amor de Deus. Se nós estamos plenos do amor de Deus, nós seremos enviados como ovelhas para o meio de lobos, e não viraremos lobos para atacar os lobos. Permaneceremos ovelhas, porque confiamos no amor de Deus que cuida de nós e que nos ama por antecipação. Então, nessa lógica, o guardar-se no amor de Deus é a perspectiva, por exemplo, de impedir que a gente mercadeje a fé, que a gente faça da fé uma mercadoria. Porque se o amor de Deus vem a nós por antecipação e não depende da nossa ação, ou seja, não é por meritocracia, então não é possível mercadejar esse amor. Então cai por terra qualquer possibilidade de fazer comércio com a fé. Porque afinal de contas, Deus ama e ama de tal maneira que dá a si mesmo. Essa leitura, então, nos ajudaria a suportar essas tensões todas, sem que a gente reproduza na vida essas mesmas lógicas. E aí diz o texto, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, não sejamos juízes do outro. Sejamos compassivos e misericordiosos em relação ao outro. É a leitura que nos dá essa paz, entende? Que nos percebe, que nos faz descansar nessa certeza aqui, de que aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar de exultação, imaculados diante de sua glória, ele é o único Senhor e a ele toda a dignidade é dada, toda a glória é dada. Essa carta a gente apresenta uma descrição que eu acho muito necessária hoje, na realidade da igreja evangélica brasileira. E é claro aqui que eu estou generalizando, tá bom? Mas generalizando, a igreja evangélica brasileira está caindo aqui
nesses erros que nós apresentamos. Às vezes ela caminha pelo caminho da indiferença para com o outro, às vezes ela segue a rota da ganância e de mercadejar a fé, às vezes ela segue a rota do orgulho e do desejo de estar acima de todos e de tudo. Esse caminho não é o caminho do Evangelho. No caminho do Evangelho não cabe lemas como Deus acima de tudo. Porque o Deus que o Evangelho apresenta não está acima de tudo, está entre todos. Na verdade, o Deus que o Evangelho apresenta está servindo a todos. Servindo com, segundo o Evangelho de João, com uma toalha amarrada na cintura, uma bacia de água diante de si, lavando os pés dos seus discípulos, orientando os seus discípulos a fazerem o mesmo. Então, o caminho da igreja não é o caminho do poder, não é o caminho de assumir a ponta em relação às decisões do mundo. O caminho da igreja não é o caminho da cristandade medieval. O caminho da igreja é o caminho do amor e do evangelho.